Hoje eu vou falar sobre hierarquia espiritual. Existe hierarquia em tudo nessa vida de meu Deus. Hierarquia na nossa família. O olhar sistêmico das constelações familiares traz muito isso. Eu uso muito isso no meu trabalho como terapeuta. Nós temos a questão da nossa ancestralidade e o respeito por aqueles que vieram antes, e dentro da nossa família nuclear, as influências que nós trazemos de papai, de mamãe, dos avós, bisavós e todo esse sistema. E quando a gente pensa em comportamento, em postura, a postura diante da vida, né, especialmente no âmbito familiar, existe a hierarquia, né? O papai e a mamãe não têm hierarquia, eles são considerados no olhar sistêmico iguais, e os filhos, sempre o mais velho vai preceder. Então você tem o mais velho, o do meio, o caçula. Existe a hierarquia e isso deve ser levado em conta, sim. Eu vou dar um exemplo rápido. O irmão mais velho pode dar pitaco no caçula. O caçula não vai ficar dando muito pitaco no mais velho, não. O mais velho é aquele que abre o caminho, que facilita a vida do caçula, que tem mais informação. Então, quando a gente leva a vida nesse olhar, respeitando a hierarquia, cada um fica no seu lugar e a vida flui melhor. Então, esse é o olhar sistêmico. Mas, dentro da parte espiritual, que é a minha abordagem aqui, também existe uma hierarquia. Quando nós, muitas vezes, pedimos auxílio para um ser que está desencarnado, para uma entidade, e aí eu vou falar do pessoal que tem um pouco de vivência sobre isso. Muitas pessoas que estão me ouvindo aqui já foram em centro espírita, já foram em centro de umbanda, já rezaram, já pediram, porque todo mundo pede, até eu peço, todo mundo pede. Isso é humano, nós estamos aqui encalacrados, cheio de problema, cheio de coisa para curar, cheio de sintomas no físico, no emocional, de tudo que a gente carrega de história, né? De todas as nossas experiências, das experiências aqui dessa vida, das coisas que estão encalacradas, da família, é o combo que eu falo. Então a gente, ora, pede ajuda, certo? Assim como eu. E muitas vezes, quando nós vamos num lugar pedir auxílio, e hoje ficou assim, aconteceu um lance aqui comigo, de eu ajudar um passarinho que os meus gatos pegaram, isso aconteceu cedo, e eu fiquei o dia todo assim, vira e mexe, eu vim aqui fazer alguma coisa pelo pássaro, eu protegi, né? Vou até fazer um vídeo disso, porque no final deu tudo certo, né? Passarinho, eu achei que ele ia morrer, porque ele foi atacado pelos meus gatos, ele caiu na piscina, ele tava todo molhado, com frios, e em carne viva as costas, porque ele perdeu muita pena, e ele tava mal, né? Eu senti a energia dele no começo, eu aplicando o reiki chorei, e pedi muito naquele momento. Eu usei o meu ectoplasma, eu usei a energia reiki, eu usei tameana, eu usei reiki à distância, eu usei karuna, eu usei tudo que eu sabia ao longo de horas e horas. E aí no fim da tarde ele voou. E essa história então é uma coisa recente, mas eu já ajudei muitos bichinhos já, muitos, que eu achei que estavam desenganados, né? Cachorro, gato, passarinho que bateu no vidro, enfim. E eu mesmo pedi ajuda para a espiritualidade para minha cachorra no passado, que passou por uns perrengues. Ela fez uma cirurgia no olho, ela tinha ficado bem, de repente ela ficou muito mal e eu achei que ela ia embora. E eu sentei e chorei. Chorei doída, chorei assim cansada, porque já havia muito tempo que a gente estava nesse perrengue, e o pós-operatório de uma cirurgia nos olhos, aquele trabalho que dá a cada 2 horas colírio, gente, vocês não têm ideia. E eu, naquele cansaço, eu pedi, e houve uma intercessão. Na madrugada, ela recebeu uma cirurgia espiritual, uma ajuda espiritual, e no dia seguinte, meu marido a levou no veterinário. E ela tinha ido no veterinário naquele dia, aí que a gente viu que estava tudo ruim. Ela estava prestes a perder um olho, o outro olho
não estava bom, pressão do olho muito alta, tudo ruim, todos os exames péssimos. E quando ela volta no dia seguinte, a médica não sabia explicar. Ela não sabia, ela não entendia, mas como pode? A pressão do olho tá boa. O olho que tava para perder também tá bom, o outro olho tá melhor ainda. Então houve uma intervenção. Agora, tá bom, vamos lá, vamos entender isso. Quando é um bichinho, como o passarinho, a minha cachorra e tantos outros bichinhos e animais, eles não têm um karma como nós, eles não estão encalacrados como nós, eles não têm os bloqueios que nós temos, especialmente esses pets que vêm assim, amor incondicional, né, que te ama. Então, quando ele vai receber uma ajuda, é diferente. A cura para eles é diferente. Ela é mais fácil, ela é mais acessível do que para nós humanos, que somos todos seres com muitos defeitos, quem não? Então, quando as pessoas vão buscar ajuda e pedir para elas, existe uma questão da hierarquia, aonde eu vou dar um exemplo aqui que eu conheço bastante. Eu não tenho religião, né? Eu gosto de tudo que eu falo, mas eu já fui em tudo quanto é lugar que vocês possam pensar, de centro espírita, Umbanda, e algumas entidades da Umbanda, isso eu vou falar por um filtro meu, por uma experiência minha, mas por experiências, por constatação, por aprendizado, por ouvir, por ver, por sentir. Então eu vou dar a minha opinião aqui, e é o que eu realmente acredito. As pessoas vão pedir ajuda, e às vezes a entidade quer ajudar, aquele ser que está ali, o médico espiritual, o mentor, alguma falange que está aí no astral querendo ajudar, tem tantos, porque os seres de luz, eles procuram formas de auxiliar. Muitas vezes é um ser que nem é o preto velho, mas ele fala que é preto velho, ele fala que é um caboclo, e no fim você vai ver, é um ser estelar, ou enfim. E existem aqueles que realmente estão ali mais próximos da fisicalidade, médicos desencarnados, freiras, que já não estão mais aqui, e elas, por ressonância, elas vão para grupos que ela tem alguma ressonância lá, porque a nossa consciência do outro lado, ela é a mesma, só que ela dá uma expandida, né? Tudo é conforme você tá aqui, você desencarna, como é que você estava quando você desencarnou, que grau consciencial você tinha, e aí você vai se conectar com grupos lá do outro lado. Então, muitas consciências querem nos ajudar de verdade, mas existem tantas questões envolvidas, às vezes numa doença, num processo que não sai, numa briga, num desentendimento, às vezes a mãe vai lá interceder, pedir, tem tanta coisa envolvida. O bichinho, como eu falei, o pet, ele não tem esse encalacre. Então, quando a espiritualidade está se abrindo, e eu naquele momento em que eu chorei e pedi, eu abri um portal ali para isso, e ela recebeu, né? Seja porque eles quiseram nos ajudar naquele momento, e era importante que ela ainda estivesse aqui com a gente, para ela ficar mais um tempinho para cumprir uma missão, para nos ajudar, porque os bichinhos nos ajudam demais. Então ela teve essa graça, nós tivemos. Mas veja, quando você vai pedir por alguém, não é tão simples assim. As pessoas são encalacradas, elas têm muitas questões com outras pessoas, elas têm as emoções, elas têm questões de ancestralidade, elas têm magia, elas têm... Olha, gente, é tanta coisa envolvida, eu já vi tanta coisa que vocês não têm ideia. Desde maldição em família, gente, isso existe, tá? Tem sim. Espíritos trevosos que são vingativos, que ficam ali, que estão há séculos, às vezes, prejudicando e que estão conectados de alguma forma com aquela pessoa. Existem as questões que a própria pessoa faz, as questões emocionais, aquilo que ela pode melhorar, mas assim, tudo pode ser melhorado, mas a pessoa ali que está em questão, que está pedindo ajuda, ela tem que querer melhorar e ela tem que fazer algo, ela tem que pedir e ela tem que agir. Não é simplesmente falar, por favor, me ajuda, porque olha, gente, centro de Umbanda e centro espírita, na verdade, devia ser o centro dos pedidos, porque as pessoas vão lá para pedir, e o pior, no meu conhecimento, né?
Centro de Umbanda eu vejo assim, eu quero namorado novo, eu quero alguém para não sei o quê, eu quero ganhar mais, eu quero trocar de carro. E às vezes tem umas coisas assim que você fica assim, gente do céu, né? Ninguém vai lá para querer melhorar, ninguém vai lá para se transformar, para trabalhar o dia a dia, para trabalhar uma emoção, para olhar para a sombra, para ver as cacas que ela tá fazendo, sabe? E isso é um processo de cada um. Todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, todo mundo, sabe, tem sombra, eu também. Só que a gente vai, sabe, melhorando, olhando para as coisas que a gente está fazendo, o que eu posso fazer de melhor. Ajuda terapêutica, poxa, isso custa tempo, isso custa dinheiro, isso, sabe, é um processo. E a maioria das pessoas não quer. Então, muitas vezes, a espiritualidade, ela quer ajudar. Mas nas hierarquias superiores, e sempre tem alguém acima, então vamos dizer que a gente tem um exemplo, tá? Um preto velho, ele quer te ajudar, ô filha, eu vou te ajudar. Aí, alguém que tá superior a ele fala assim, olha, esse problema que ela tá passando, a gente pode dar até uma ajudada, mas se ela não mudar isso, não vai resolver nada. Ou, olha, isso aqui que ela tá passando, na verdade ela tá passando por isso porque ali na frente vai acontecer isso. Se ela não passa por isso, ela não vai passar por aquilo. Então, como é que a gente tem essa noção? Quem tá lá de cima, e são muitas dimensões, existem seres em dimensões mais elevadas que olham para nossa existência e para nossa vida lá de cima, numa outra linha de tempo, e elas veem o passado, o presente, o futuro. Então, quem somos nós na fila do pão para conseguir ter essa percepção? E muitas vezes as entidades, como é que elas vão falar isso para a pessoa? Sabe o que é, filha? Você tem tanto problema, está tão ferrada, você fez isso. Então, muitas vezes eles não podem falar ou eles nem têm acesso à informação, dependendo disso. Não basta, então, ir lá e pedir. A gente tem que querer mudar e transformar. E ainda assim, muitas vezes, esses processos que a gente passa, ele tem algum significado para lá na frente desenrolar uma outra coisa. Mas só quem está ali em cima tem essa visão. Então, as hierarquias existem. Muitas vezes você tem uma falange. Eu tô dando exemplo da Umbanda, que eu acho mais fácil de entender, porque tem muitos seres e muitas consciências que eles se identificam, né? Então você tem lá o veludo, você tem o capa preta, você tem Maria Padilha, que é cigana, você tem um preto velho, um caboclo, um índio, tem tantos nomes e tudo, gente, é tudo rótulo e nome pra gente aqui, tá? Porque lá na espiritualidade isso não existe. É pra gente separar as coisas em caixinhas e a gente entender. Então, muitas vezes, aquele caboclo que tem uma força enorme, ele vai lá, ele ajuda, ele dá uma apaziguada, ele faz com que você saia daquele lugar e respire e tire, muitas vezes, situações difíceis e bloqueios. Mas para a resolução acontecer, muitos outros fatores estão ali envolvidos, muitos. Então, nós ficamos, assim, eu fico com o que me cabe. Eu não posso entender tudo, eu não vou saber tudo, eu não sei o que vai acontecer daqui 100 dias, daqui 10 anos e o que eu fiz há 200 anos atrás. Porém, eu cuido de mim e eu preciso criar essa energia dentro de mim de que eu quero mudar e de que eu quero transformar. E aí, talvez a espiritualidade lá no andar de cima olhe para você e fala assim, agora ela tá pronta. A gente pode ajudar, a gente pode tirar aquele câncer dela, a doença, o problema de relacionamento. Então não é tão simples assim, mas o que eu posso falar é, cuida muito bem de você e queira ser uma pessoa melhor. Use o método que você quiser, o que você entrar em ressonância, se conecte, mas se conecte com alguma coisa, faça alguma coisa e haja, faça a ação, porque não adianta ficar tudo no plano só mental se nós não fazemos algo realmente da nossa vida. E esse é o recado. Um beijo.